Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão ambiental, né, do meio ambiente, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar com relação ao meio ambiente, né, é que muita gente, né, ele tem como meio ambiente, né, a ideia das florestas, dos animais, mas isso de certa forma é um conceito que não é exatamente exato, né? Eu acredito que o meio ambiente ele consiste, né, em toda a extensão possível, né? Isso inclui as cidades, os oceanos e tudo aquilo que existe, né, no nosso planeta, né? E eu gostaria de falar de um aspecto, né, da ideia, né, do uso político acerca da ideia de mudanças climáticas, né? Essas mudanças climáticas, essa ideia, né, ela pode ser usada no contexto político para atingir objetivos políticos, né? E que se usam de artifícios para aparentar consensos, né, em torno de conjecturas que não há como provar, né, de uma forma mais rigorosa, né, com um rigor científico um pouco maior, né. Nesse sentido, eu gostaria de indicar, né, os vídeos do professor Ricardo Felício, né, em que ele derruba vários mitos acerca desses assuntos, né, além, né, da própria exemplificação, né, do uso político no estabelecimento, né, desse falso consenso, né. E vários estudos, né, apontaram que previsões, né, feitas por modelos, né, anteriores nem de perto se concretizaram, né. A própria primeira previsão, né, que o IPCC, que é uma organização que visa estudar, né, a questão do clima, né, há estudos que falam que essa primeira previsão foi basicamente superestimada, né? E eu diria que por melhores que nossos modelos sejam os novos modelos atuais, né, a gente mal sabe com certeza o que vai acontecer, né, na semana seguinte, algo logo ali na semana seguinte, e os oceanos, né, o movimento dos oceanos, o movimento das massas de ar, né, e a gente não sabe o que vai acontecer na semana seguinte, como é que a gente vai saber, né, o que vai acontecer daqui a muitos anos, né, sei lá, 20, 30 anos ou até mais até, né. E aí eu me pergunto, né, como é que uma pessoa vai comprar essa ideia, né, de que no futuro, né, o nível do mar vai subir e que isso vai ser causado pelo homem, né? Se minimamente a gente não sabe com certeza o que vai acontecer na semana que vem com os oceanos, com as massas de ar, como é que a gente vai comprar, né, essa ideia, né? E nesse sentido, né, muitos cientistas eles superestimam, né, o poder do homem, né, o impacto do homem no meio ambiente, que é o planeta, né? E só para se ter ideia, né, do quanto a gente pode estar superestimando, né, o poder do homem, né? Um dado que eu trago interessante é que o percentual de CO2 na atmosfera entre os anos de 1960 e os anos de 2020, né, durante 60 anos, o nível do CO2 foi de 0,032% para 0,042%, ou seja, de 320 partes por milhão a 420 partes por milhão. Então, antes disso, né, não havia medida minimamente confiável para saber, por exemplo, se ocorrem ciclos naturais do planeta em que o CO2 aumenta e diminui naturalmente, né? E a variação, né, 60 anos por 0,01%, pô, tá de sacanagem, né? E só a título de mostrar, né, que a natureza, né, ela tem um poder muito maior do que nós, seres humanos, né? Eu trago aqui a notícia, né, de um vulcão na Islândia que poluiu, né, 3 vezes mais que a Europa inteira, né? E eu digo, pô, velho, um vulcão, né? Imagine, um vulcão poluiu mais em alguns dias do que a poluição da Europa inteira, né? Acho que essas informações, né, meio que quebra esse paradigma, né, que nós temos que necessariamente fazer coisas desesperadamente para capturar o carbono da atmosfera, porque senão o planeta vai acabar de hoje para amanhã, né? E eu diria que a natureza, né, ela tem muito mais poder que o homem, né? Talvez não seja nenhum caso dessa pressa toda de procurar maneiras desesperadas, né, de capturar carbono, mas de certa forma é algo que precisa começar a ser pensado, né? Esse tempo de transição
para que a matriz energética dos países, né, se tornem menos poluentes, né? E eu diria que a China, ela polui muito mais que os outros países, né? E é tipo assim, muitas vezes mais mesmo, muito mais mesmo. Eu vi uns gráficos e é tipo assim, mais que 3 vezes a poluição do resto do mundo, né? Lá, eu acho que eles são extremamente mal assessorados, né, sobre o ponto de vista da questão da matriz energética do país deles, que ainda fazem uso massivo, né, de combustíveis fósseis, né, para a própria geração de energia, né. E na Terra, né, no nosso planeta, a maior poluição certamente vem da China, né. Porém, ainda assim, mesmo com toda essa poluição que a China faz, né, é difícil acreditar, em primeiro lugar, né, que a primeira coisa, né, que essas mudanças tenham sido causadas pelo homem. E segundo, que tenha esse impacto assim tão significativo na vida, né, do planeta, né. E a ideia de não basear a matriz energética, né, em combustíveis fósseis, ela tem um outro argumento, né, muito mais racional esse, porque a qualidade do ar, né, nas grandes cidades, ela costuma ser péssima, né? E em virtude da poluição, né, regional, isso termina gerando, né, uma série de doenças para as pessoas, né? Indo de problemas respiratórios graves, né, até alergias e vários outros problemas que a poluição dá de saúde no homem, né? Então, eu queria agora, né, pôr em perspectiva a questão do manejo, né, dos resíduos sólidos, né, que é basicamente como a gente lida com a questão do lixo, né? E tem alguns estudos, né, que dizem, né, que a humanidade gasta 1,4 bilhões de toneladas de lixo e são produzidos por ano essa quantidade exorbitante, considerando toda a humanidade, né? Se você for fazer mesmo as contas, né, do que esse 1,4 bilhão de toneladas representa, né, você vai ver que mesmo com essa quantidade de lixo produzida, né, a cada ano seria basicamente 0,2% da superfície que seria ocupada por lixo se você considerasse meramente, né, os resíduos que fossem jogados em um lixão e que fizessem uma pilha só de 3 metros. Né? Na prática, a gente sabe que lixo ele pode ser empilhado mais metros, né, uma maior quantidade de metros. Mas fazendo essa conta grosseira, né, para que 20% da nossa superfície, né, seja ocupado com lixo, né, fazendo essa conta grosseira e tosca, ainda assim seriam necessários 100 anos para ocupar apenas 20% da nossa superfície. Né? E isso realmente nessa condição pessimista, né? Porque hoje muita gente está interessada, né, em reciclagem e até mesmo o lixo é incinerado em alguns locais. Eu já li a respeito, por exemplo, que na França há um uso, né, de incineradores para queimar, né, o lixo urbano, né? E além, né, disso, tem a ideia, né, a própria ideia dos aterros sanitários, né, que basicamente a pessoa cava um buracão no chão muito alto e taca ali lixo. Isso, o volume disso é irrisório, né, considerando toda a superfície do planeta, né. E esse 0,2% que a gente considerou era só se fosse uma pilha de 3 metros. Agora imagine que fosse uma pilha de não de 3 metros, mas de 30 metros. Aí seria basicamente 0,02% da superfície que seria ocupado, né, se todos os lixos fossem usar, né, a ideia do aterro sanitário. E para ocupar 20%, né, a superfície do nosso planeta, seria necessário 1000 anos. Né? Enfim, de forma que eu considero, né, que realmente é preocupante, né, e essa questão do lixo, né, mas é vendida, né, a ideia de que é um problema muito mais grave do que ele realmente é, né, no presente. Ao menos isso, né, no presente e no futuro próximo. Mas também não é inteligente a gente não se preocupar com amanhã, né? Isso daí é problemático também, né? Ainda assim, né, a reciclagem é uma boa ideia, né, porque todo o material que é reaproveitado, né, pode gerar uma renda extra, né, de graça para pessoas, né? Se o material ele seria descartado, mas ele é aproveitado, né, de alguma forma, isso possibilita, né, gerar, às vezes, valores, né, em dinheiro para quem reaproveita esse material. Né? Então, temos a ideia, né, a ideia em voga a respeito da preservação do meio ambiente, né, são a ideia dos 3 R's. Né? O que são os 3 R's? É o reciclar,
o reduzir e o reaproveitar, né? E eu acho essa ideia uma boa ideia, e não só para o meio ambiente, né, mas também bastante interessante de forma econômica, né? A pessoa, ela reflete, né, ela se pergunta, como é que eu posso ajudar alguém com o meu lixo, né? O que que eu preciso mesmo consumir esse item que eu estou querendo aqui? E será que eu não poderia aproveitar, né, de outra forma? Você tem vários casos, né, de até mesmo um copo de requeijão virando um copo, servindo a um novo propósito. E isso poderia ser uma forma de reaproveitar, né, sem precisar necessariamente reciclar, né? Antigamente, costumava haver, né, um reaproveitamento de quase todos os engradados de refrigerante, né? As pessoas, antigamente, elas tinham um engradado de vidro e aí na hora de comprar o refrigerante, elas davam o engradado vazio e compravam o engradado cheio, né? E isso podia, né, ajudar, né, a não ir parar num lixão, né, uma embalagem. E há também, né, até o caso da perfumaria, né, teve uma perfumaria que eu vi aqui, aqui no Brasil, né, uma perfumaria famosa, que recicla, né, suas embalagens de vidro de perfume, né, e eles utilizam esse material para utilizar como um tijolo, né, na construção civil, né. Seria uma forma também de reciclar e reaproveitar, né, o material. E eu queria trazer, né, um conceito, tem vários anos esse conceito de pegada ecológica, mas eu acredito que nos tempos atuais eu olho esse conceito de uma forma mais crítica do que eu olhava anteriormente, né? Porque esses cientistas que eles trouxeram a ideia de que a pegada ecológica é um número, é uma forma de medir, né? O quão um país está usando mais recursos, né, do que o planeta comportaria, né? Levando em consideração o gasto, né, dessa sociedade, né, do país em recursos naturais, aliado à capacidade técnica do homem e também à capacidade de regeneração, né, do próprio planeta, né? E a ideia, né, que a baixa pegada ecológica, né, as pessoas gastavam menos que o necessário para que o ambiente se regenerasse, né? E o conceito, né, original, ele tentava levar, né, em consideração que os avanços técnicos, né, aqueles avanços técnicos que poderiam ajudar, né, a restabelecer o equilíbrio, né, com o planeta, né, para que a sociedade se perpetuasse, né, a sociedade se perpetuasse. E países que consumiam muito, né, que são muito consumistas, eles costumavam ter uma pegada ecológica alta, né. E eu diria que uma das possíveis falhas desse raciocínio, né, em termos de pegada ecológica, é a pretensão, né, do pesquisador dele conhecer necessariamente todas as técnicas e tecnologias que a gente tem à nossa disposição para utilizar, né? Pare e pense por um instante, né? Se você vai basear esse conceito, você tem que entender também que a ciência, né, na ciência o conteúdo dobra de volume a cada 73 dias, né? E isso torna até algo desafiante, né, para um especialista em uma área se atualizar, né? Imagine se uma pessoa, um pesquisador, né, do clima e tal, vai conseguir levar em consideração todo o avanço técnico e tecnológico atual, né? E acho isso bastante improvável, né? Futuramente, com a inteligência artificial, talvez a gente consiga de alguma forma, ter meios, né, de aplicar melhor as tecnologias que nós temos, né? Mas atualmente eu fico bem cético, né, com relação a esse conceito de pegada ecológica, porque muito provavelmente ele não leva em consideração todas as descobertas e avanços técnicos e tecnológicos que a gente tem na humanidade, né? E quem criou esse conceito é uma pessoa que claramente não considerou, né, o uso de todas as melhores técnicas que a gente dispõe, né? Isso porque realmente é fisicamente impossível para uma pessoa ser especialista em todas as áreas, né, da produção humana. Para que a pessoa use a melhor técnica em todas as áreas, ela precisaria conhecer necessariamente todas as técnicas, né? E gostaria de enfatizar, né, que não quer dizer que reduzir o consumo, né, quando possível, né, e desejável, seja uma coisa ruim, né? Não, muito pelo contrário, é uma coisa boa, né? Ajuda aí na questão do meio ambiente, né? E como diria lá minha avó, né? Minha avó dizia, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? E aí
pequenas ações, né, que a gente pode tomar, né, no dia a dia pode, de alguma forma, terminar ajudando de fato, né? E eu gostaria agora de trazer, né, a perspectiva do paradigma consciencial, né, que a conscienciologia, como uma proposta por Valdo Vieira, né, ela, ela traz, né, o argumento, né, de que muitos de nós a gente vai viver outras vidas aqui mesmo nesse planeta Terra, né? E se a pessoa levar em consideração isso, isso por si só, né, seria um bom argumento, né? Mesmo para pessoas mais egoístas do que existem aí, né? Porque se uma pessoa egoísta, né, poderia argumentar, né, que não vai viver, então os que vierem depois que se lasquem, né, para resolver o problema. Se a pessoa tomar consciência de que essa pessoa que vai viver no futuro é ela mesma, né? Então isso talvez faça, né, a pessoa mudar a visão que ela tem, né? E não simplesmente mandar as pessoas do futuro se lascarem porque ela mesma vai renascer de alguma forma e vai enfrentar, né, aquilo que nós deixarmos aí para as futuras gerações, né? E o próprio Valdo Vieira chama a atenção com relação a certos movimentos ditos sociais, né, que ele considera, né, como organizações ecoterroristas, né, que são organizações relativamente famosas, né, na defesa do meio ambiente e que muitas vezes elas ultrapassam, né, o limite da legalidade. Então você tem até como exemplo, né, gente que estraga, né, pesquisas científicas e ao invadirem laboratórios e roubarem animais de lá, né, eles terminam estragando essas pesquisas, né, e defender a ideia de preservar o ambiente, o meio ambiente, eu acho que é perfeitamente legítimo, é uma boa ideia. Mas quando essa ideia, né, de preservar o meio ambiente se torna radical, né, ao ponto do crime, eu acredito que essa postura, né, ela se torna bastante indefensável, né? E eu gostaria de tratar de um outro tópico agora, que tem relação com a coleta seletiva, né? E eu acredito que boa parte das pessoas, sobretudo aqui no Brasil, né, que a gente não tem um grau de instrução maior, em que aproximadamente metade das pessoas tem um QI considerado de alguma forma um retardamento mental, né? E treinar, né, as pessoas para que elas separem, né, o lixo dela, para que o lixo seja melhor reciclado, né, mais aproveitado. Isso vai além daquilo que a maior parte das pessoas aqui está disposta a fazer, né, para preservar o próprio meio ambiente, né. Nesse sentido, é importante lutar, né, para que a tecnologia, a economia se torne o mais circular possível, né, porque ao fazer isso, né, vai haver menos desperdício material e também vai ajudar, né, a preservar o próprio meio ambiente, né. Então, a ideia é que a gente ajude, né, os fabricantes a fazerem essa economia circular, né, retornando, né, aqueles tipos de lixo específico para que seja dada a destinação correta, né. E há uma série de itens, né, que nós consumimos no dia a dia que há até algum tipo de problema, né, porque às vezes é um item com mais de um tipo de material e no final das contas a gente não sabe, fica meio que sem saber, será que é metal? Eu boto no metal? Será que eu boto no vidro? Será que eu boto no plástico? Então, existem essas complexidades, né? Então, eu tendo, né, a ser mais a favor, né, de que a gente crie, né, novas tecnologias de separação para que a gente separe, né, aquilo que potencialmente pode ser reciclado, mas que haja, por exemplo, uma esteira, né, em que o computador vê o que está passando na esteira e vai separando as coisas conforme aquilo que ele vê, né, com visão computacional. Hoje é perfeitamente possível a criação de uma tecnologia como essa, né? E até mesmo para materiais eletrônicos, né, é difícil. Você vai botar isso aonde? Vai botar no metal? É difícil a pessoa escolher, né? Vai botar o eletrônico aonde? E eu diria, né, em adição, né, que a reciclagem de materiais eletrônicos, né, ela costuma ter um valor razoável, né? Boa parte desses materiais eletrônicos, né, eles possuem ouro na sua composição, né? E muitas vezes até metais, terras raras também existem em vários eletrônicos, né? E tentar extrair, né, esses materiais pode ajudar, né, a ter um bom valor, né, para quem recicla
e ajuda, né, o meio ambiente, né? E eu gostaria de falar um pouco também sobre a questão do problema da água, né? E em vários locais, né, existe o problema da depleção de lençóis freáticos, né? O que é isso? Lençóis freáticos são aquelas reservas de água que ficam embaixo da terra, né? E isso, de certa forma, quando é explorado diretamente pela humanidade, né? Se o homem consumir mais energia do que a água que chove e volta, né, para o lençol freático, né, que chove, cai na terra e penetra para dentro do solo, esses lençóis freáticos eles se tornam, vão acabando, né, vai ficando sem quantidade, né, de água razoável. E também gostaria de dizer que, né, que tem há locais, né, que o tratamento de água é de péssima qualidade, né. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro é muito ruim, né, a água que você vem da torneira, né, é uma água de baixíssima qualidade, né. Você praticamente é forçado no Rio de Janeiro a comprar, né, água mineral. E a ideia, né, de economizar água é uma boa ideia, né. É, por exemplo, reduzindo, né, o consumo de água, né, a pessoa pode, por exemplo, aproveitar a água da chuva, né? E também a pessoa pode aproveitar também, né, aquilo que são águas não negras, né? Uma água negra é aquela que inclui, né, fezes ou urina, né? E a água da pia e do chuveiro, né, muitas vezes elas podem ser reutilizadas de alguma forma, né? Principalmente, por exemplo, para limpar a área externa, né, de, 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 de alguma edificação, seja um passeio, seja um hall de piscina. Então dá para reutilizar de alguma forma, né? E outra questão, né, são as barragens, né, que apesar, né, de todo o impacto ambiental, muitas vezes são necessárias, né, para abastecer, né, a água para grandes cidades, né? Sobretudo aquelas cidades, né, um pouco maiores, né? E falando em problema da água, tem também a questão das enchentes, né? E em alguns lugares, né, se existisse como armazenar, né, a água da chuva, né, podia ajudar bastante que as enchentes, né, não acontecessem, né. E em alguns locais, né, a engenharia, né, de canais e a limpeza de bocas de lobo, né, podem ajudar bastante. Eu lembro bastante do caso da Avenida Manuel Dias, aqui na Pituba de Salvador. E essa avenida, ela volta e meia que chovia, ela alagava de uma forma bem pronunciada, né? Ficava bem alta a água mesmo. E aí depois foi feito um canal, né? E a prefeitura passou, né, a limpar as bocas de lobo e tal. E aí depois de algum tempo, né, essas enchentes, né, não aconteceram mais, né, nesse sentido, né. E há ainda, né, várias soluções de engenharia, né, que pode ajudar, né, uma pessoa a salvar a própria casa, né, em um local que alague, né, que faça com que a pessoa perca móveis, eletrodomésticos, né. Existe uma ampla gama de medidas, né, que ajudam as pessoas a não perder, né, essas coisas. E existe como você colocar uma barreira, né, nas portas e nas janelas. Você coloca na parte de fora, é meio que uma chapa rodeado por um saco, né, de ar comprimido. E aí a pessoa injeta ar comprimido e aí faz o bloqueio das portas e das janelas. E isso faz com que a água só consiga entrar se for muito alto, né, a altura que a água chegar. Mas somente se a água ultrapassar do primeiro andar, né? Mas há muitos casos, né, em que a enchente não chega a esse nível acima do primeiro andar, né? E aí existiria essa forma de salvar, né, as coisas das pessoas em enchentes, né, que não fossem muito ostensivas, né? Mas ainda assim também, né, para a pessoa posicionar, né, essa defesa na própria casa, né, ela precisaria ficar ligada, né, nos alertas, né, da Defesa Civil para um local, né, que seja um local de risco, né. E eu diria, né, que mesmo que a gente economize de toda sorte a água, né, em ambientes urbanos, né, eu diria que a maior parte da água, né, é utilizada pelo agronegócio, né. Cerca, né, de 70% de toda a água consumida, né, é consumida pelo agronegócio, né.
Mas não adianta também demonizar o agro, porque, em última análise, o agro serve as pessoas, né? Então, as pessoas precisam comer de alguma forma, né? Então, essa água ela é revertida justamente para as pessoas comerem, né, as coisas. Mas, de certa forma, esse percentual aí, ele sugere, né, que muita gente ainda use técnicas de irrigação arcaicas e obsoletas, né? Antigamente, as técnicas, a pessoa usava água em demasia, né? E perdia essa água, né, com frequência, né, através de sprinklers, né, que ficavam jorrando água abundante, e aí muita coisa evaporava e muita coisa se perdia, né? E nesse sentido, a gente tem pelo menos duas técnicas que são, a ideia é relativamente simples, mas que pode ajudar, né, de forma mais significativa nessa economia de água. A primeira seria a questão do gotejamento e a segunda seria a questão da aquaponia, né? O gotejamento, a ideia é fornecer um fluxo contínuo de água, de gotinha em gotinha, de forma que não sature o solo, nem que a água evapore de forma extensiva, né? E aí esse gotejamento, a ideia é fornecer um pouquinho de cada vez a água, e aí para não precisar usar, né, uma elevada quantidade de água para a mesma produção, né? E isso permitiria, né, um ganho de produtividade, né, e um uso mais racional, né, da água. O segundo seria a questão da aquaponia, né? A ideia da aquaponia é até relativamente simples, né? A pessoa, ela cria peixes e o amônio, né, do xixi, né, dos peixes, eles permitem que as plantas cresçam, né, porque isso é meio que fertilizante para as plantas. E os restos das plantas poderiam alimentar os peixes, fazendo os peixes crescerem e se reproduzirem, e aí fechando um ciclo. Então você cria peixe, come peixe, e o peixe faz xixi na água, a planta cresce, e o resto do peixe, o resto da planta você usa para alimentar os peixes e assim por diante, né? E essa tecnologia, né, de aquaponia, normalmente ela permite com que você cultive com 98% de economia em relação às técnicas convencionais, né, no aproveitamento da água, né? E isso tudo, né, eu diria que num cenário de carência energética, né? Porque no cenário de abundância energética, né, como nas formas de energia livres, né, como o Tesla conseguiu provar, né, seria possível até usar a gigantesca massa de água do mar, né, para sustentar, né, o próprio água de um local, né? Seria facílimo uma pessoa pegar água do mar, fazer eletrólise e fazer virar uma água pura, né, que não tivesse sais, e porque a água saloba não é adequada, né, para o cultivo, né, de alimentos. Ainda, né, sobre essa questão do agro, né, hoje a gente tem várias tecnologias, né, que ajudam no controle de pestes, né, sem necessidade de defensivos agrícolas fortes, né, e potencialmente prejudiciais à saúde, né. Uma dessas tecnologias envolve até o uso de lasers, né. E há também, né, a técnicas de controle biológico, em que você usa organismos para parar, né, pragas no cultivo, né, de alimentos, né. E a ideia, né, de se informar, né, para saber, né, as novidades tecnológicas, ela é muito importante, né, para todas as pessoas, especialmente, né, para os políticos, né, para que eles tenham, né, uma noção das possibilidades daquilo que ele pode fazer, né, e para que as pessoas também, né, ajudem as informações corretas, né, chegarem aos políticos, né. Em geral, muitos de nossos políticos são extremamente mal assessorados, né. Eles não têm ninguém perto dele que minimamente entenda razoavelmente de tecnologia, né, para aconselhar melhor a pessoa. E aí, se o político ele não consegue nem ter noção, né, daquilo que nosso conhecimento, né, enquanto espécie, permite fazer, a ideia é que eles, ao não ter essa consciência, terminam decidindo muitas coisas ruins, né, tomando mais decisões, né. E uma outra questão, né, a ideia, né, de que reduzir, né, a ideia de reduzir o consumo da carne, né, para as pessoas, né, que consomem excessivamente a carne, né, me parece uma boa ideia, mas as pessoas advogam, né, isto pelos motivos errados, né.
E o impacto ambiental, né, do consumo da carne, né, mesmo com toda a boiada, né, que existe aí, um monte de boi aí, e isso daí para o planeta como um todo, né, é completamente irrelevante, né? Esse dado, o pessoal tenta forçar a barra dizendo que a vaca e o boi emitem metano, e mas esse dado é uma piada, né? Para quem sabe fazer minimamente conta, né, disso aí, vê que isso daí é completamente irrelevante para o nosso planeta, né? Mas, contudo, né, existe, né, a pessoa que pensa em reduzir, né, o consumo da carne para melhorar a própria saúde, né? Essa pessoa, sim, ela tem um argumento melhor, né? E os estudos científicos, eles mostram que as pessoas que tinham cuidado, né, com a própria alimentação, mesmo consumindo carne, né, tinham aproximadamente, né, a mesma expectativa de vida que os vegetarianos, né? O fator decisivo, então, não seria a questão da carne, mas propriamente o consumo consciente, né, dessa carne. E pessoas que comem em excesso, né, ou preferem alimentos de baixa qualidade, essas pessoas, sim, tinham uma vida menor, né, uma menor expectativa de vida, né. E dentro de algum tempo, há ainda também a ideia, né, de imprimir bifes em 3D, né, por meio de cultura de células animais. Ou seja, dentro de algum tempo a gente não vai precisar nem matar animais para ter uma variedade de nutrientes para o nosso próprio corpo, né? A ideia, a ideia de consumir a proteína animal vem da medicina, de que alguns nutrientes, né, presentes na carne animal não são produzidos por nenhum tipo de vegetais, né? Podendo até, em casos mais radicais, né, aqueles vegetarianos que são mais radicais, eles podem, às vezes, né, desenvolver alguns tipos de doença, né? E normalmente os médicos, né, recomendam que uma pessoa vegetariana tenha uma outra forma de consumir, né, esses nutrientes, mais especificamente aceitando o leite ou, propriamente dito, a questão do ovo, né? E você tem também a questão energética propriamente dita, né, a questão de geração da energia, né? E eu diria que a economia, né, quando se trata, né, de máquinas e eletrodomésticos, ela é desejável, né, porque gastam menos, né, e em um mundo de energia escassa, né, isso pode ter algum valor, né. Só que eu não concordo muito com essa história de escassez de energia, né. Eu acredito firmemente que as próprias, as próprias descobertas, né, de Nikola Tesla, elas mostraram que existe um potencial enorme de formas livres de energia, né. A gente que, na verdade, a gente não vive em um mundo de escassez energética, mas um mundo de abundância, né? E até mesmo uma quantidade absurda, né, das energias consideradas renováveis, né, como a eólica, a solar e a energia das marés, né. Isso daí a humanidade pode usar isso aí perfeitamente, muito mais do que é utilizado hoje. Eu diria que até se as pessoas quisessem multiplicar por 10 o uso de energia, ainda ia sobrar ainda energia eólica, solar e das marés, né. E uma vez eu li até um estudo de um chinês falando justamente sobre a questão do limite, né, da energia eólica, em que ele mostra que há um subaproveitamento, né, dessa energia eólica que, na verdade, se o homem fosse utilizar, né, essa energia em todo o limite dela, né, isso ia ser absurdo, né, a quantidade de energia que ele ia utilizar, né, ia poder aproveitar, né. E eu diria, né, que é preciso, né, que os políticos de alguma forma eles conheçam, né, essas alternativas, né. E só a título de exemplo, né, para fazer túneis, né, uma empresa, né, criou uma tecnologia essa tecnologia é capaz de economizar até 98% dos custos e ela faz um trabalho 100 vezes mais rápido que os métodos convencionais, né. Se um político não conhece, né, o que a gente já tem de tecnologia, normalmente isso faz, né, as decisões deles serem absolutamente estúpidas, né? E eu gostaria de finalizar, né, com duas recomendações de retratações da arte, né? O primeiro é uma animação chamada Wall-E. É bem bacaninha, um filme retratando um possível futuro, né, em que a Terra tinha virado um lixão, né? E por ter virado um lixão, isso extinguiu, né, a possibilidade do planeta abrigar a vida humana na Terra, né?
E, sem dúvida, é um filme, né, que serve bastante para a gente conscientizar, né, da possibilidade desse resultado final, né, se a gente não tomar nenhum tipo de providência com relação à preservação do meio ambiente, né. Um outro filme, né, que eu gostaria de recomendar, né, no caso um documentário, então é o documentário Power, do History Channel. E ficou aqui por hoje e estamos chegando ao final. Se você gostou, dá um curtir aí na gente. Se você quiser, né, ajudar a gente, compartilha. E a gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.